fez mal mesmo, tua cunhada falou mal de você, te fez o mal mesmo. Aquela situação aconteceu mesmo, ninguém está falando que não aconteceu, ela aconteceu, ela é real. Mas e aí? O que eu faço? Não, agora vou... Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que me submeter ao que a palavra de Deus diz. Irmãos, existe uma cura que vem de Deus quando nós abrimos nosso coração para essa verdade e colocamos em prática. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão doentes e não sabem nem por que estão doentes. Estão doentes porque uma raiz de amargura brotou no coração, ela fez carinho na amargura, aquilo cresceu, está com câncer, está com problema de úlcera no estômago, está com problema psicológico, não tem paz, não dorme, está com remédio para dormir. E se você for ver a causa de tudo aquilo, é uma mágoa contra alguém. Se você não botar isso para fora, se você não fizer o que a palavra de Deus diz para você e eu fazermos, você não vai ser curado. Pastor, ora por mim, nem peça, não adianta eu orar por você e nem ninguém orar por você. Porque a Bíblia diz que as nossas orações são, ele não ouve. É por isso que ele fala, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, antes de você entregar a tua oferta, oferta, Deus se agrada ou não de oferta, irmão? Sim ou não? Sim. E Deus fala assim, não quero nem oferta. Por quê? Primeiro eu quero que você se reconcilie. O mais importante para mim é você estar bem com o teu irmão. É isso que eu quero. E a oferta? A oferta, é assim, depois você vem aqui e entrega a oferta. Amém, irmãos? Geralmente o amém nessas situações é muito fraco. Nós precisamos amar de fato, sem hipocrisia. E amar não é um sentimento que vem. Veio um amor por aquela pessoa. Veio um amor. Amar é uma escolha. Você decide amar, você decide que vai amar aquele chefe que todo mundo odeia. E você fala assim, eu vou amar esse cabra ruim. Eu vou liberar sobre ele bênçãos na minha boca sobre ele. Eu vou abrir minha boca e vou falar, tu é um abençoado, mesmo que ele seja uma praga. Mas eu vou dizer, tu é um abençoado, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Está vendo? Precisamos praticar a hospitalidade. Precisamos praticar o acolhimento, a aceitação, o recebimento, o bom acolhimento. Não amaldiçoar quem nos está fazendo mal. Não fale mal dessa pessoa. Não difame essa pessoa. Não despeje a sua raiva e a sua insatisfação injuriando ou contando para todos o que ele, o que ela fez a você. Eu estou falando para você coisas práticas, porque a gente lê a Bíblia e fala, mas como que eu vou contar isso na prática? Já estou te falando na prática, não fale mal, não difame, não despeje a sua raiva e a sua insatisfação, injuriando ou contando para todas as pessoas o mal que ela ou que ele te fez. Pelo contrário, arrume uma forma de fazer o bem a essa pessoa. Outro ponto, não seja orgulhoso. O problema das contendas, muitas vezes, no meio familiar, no trabalho, na igreja, acontece porque existe um orgulho dentro do coração. E é o orgulho de não querer sair por baixo. Eu não vou sair por baixo. Não seja orgulhoso. O que é o orgulho? É a capacidade de nunca voltar atrás. Ser orgulhoso é ter a capacidade de nunca reconhecer os erros, de nunca liberar o perdão, de achar que todos estão errados e você é o único certo. Outro ponto que nós precisamos ter é não revide, não dê o troco.
Deixa eu ver se eu li o texto aqui, calma aí. Eu li o texto de Efésios, né? Vamos ler Romanos também, 12. Abre lá comigo. Romanos 12, 9, eu acho que é isso. Já lei Romanos? Ah, foi Romanos mesmo que eu li. Não, é porque vai ter outro texto aqui. Eu pensei que já não tivesse lido. Outro ponto, tenha paz com todos, no que depender de você. Essas virtudes, tem outras, mas essas pequenas, por causa do nosso tempo, elas são altamente recomendadas e precisam ser colocadas em práticas nos nossos relacionamentos. Geralmente, quando nós nos relacionamos, nós estamos diante de um conflito sempre que partimos do ponto de que o errado sempre é o outro. Isso acontece porque nós não sabemos lidar ou enxergar os nossos próprios defeitos. E o nosso maior defeito é não enxergar os nossos defeitos. Muitos conflitos são gerados não por culpa de terceiros, mas por nossa culpa, porque nós insistimos em não reconhecer o erro. E um exemplo que eu dou aqui é de Saul, em contraposição com Davi. Saul erra, Davi também erra. Se você ler a história de Saul, você vai ver que ele errou. Mas se você ler também a história, você vai ver que Davi também o quê? Também errou. Saul, ao ser interpelado pelo profeta, que ele cria uma desculpa, ele cria uma situação, ele bota a culpa no povo, ele não bota a culpa nele. É igual Deus chega para Adão, Adão, por que você fez isso? A mulher, eu fiz nada, Deus. A mulher que tu me deste. Ó, aqui, ó, a mulher. Aí Deus, e você, por que você fez isso? Mas eu estava quieta lá, passeando, a serpente. E a serpente, Deus nem fala, que já sabe que é o diabo mesmo. Deus nem conversa. Só fala para amaldiçoar, né? Saul repete, e nós repetimos, e nós fazemos também a mesma coisa. Mas por que tu fez isso? Não fui eu. Eu estou lembrando da minha sobrinha, se explicando, de 3 anos, se explicando para o meu cunhado. As 2 irmãs em casa, uma mais velha e uma mais nova. E aí fizeram uma bagunça lá, e o pai trouxe presente para as 2. E aí o pai perguntou como é que elas estão. Ó, e a mãe falou, olha, não estão merecendo presentes, fizeram isso, isso e isso. Aí o pai fala, também não vou dar presente para nenhuma de vocês. Não vou dar. Uma com um temperamento se escabela. Mas eu só quero só ver. Só ver. E a outra com outro temperamento, mais fria, mais calculista, menor, pequena. O pai falando, e o pai dando bronca, e ela está assim, esperando a hora de falar com o pai, pequenininha. Papai, olha, deixa eu explicar, pai. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, pai, eu não fiz nada. Já pequenininha. Claro que fez, foram as 2, mas eu não fiz nada. Porque na hora dos conflitos, nós olhamos só o outro lado. E muitas vezes o outro lado está errado mesmo. Na verdade, o outro lado está errado junto. Tem uma ação que até traz em você uma contrapartida para uma reação que não é boa. Mas nós também não entendemos que nós também, em contrapartida, não estamos maduros o suficiente na fé para não revidar aquilo e tratar aquilo com amor e sem orgulho e deixar aquilo para lá. Mas nós guardamos aquilo, nós pegamos aquilo para a gente. Eu disse aqui que o nosso maior erro é não conseguir enxergar, e Saul não enxerga, Davi, num primeiro momento, também não enxerga. Porque Davi, após ouvir a história do profeta Natan, ele fala, quem é esse homem que eu quero pegar esse homem para poder arrebentar ele? E Natan fala para ele, esse homem é você. Aí então ele cai em si. A ficha cai, alguém chega para ele e fala assim, Davi, é você.
E o profeta falou para Saul também: você procedeu mal, você. Não foi o povo, foi você que procedeu mal. Mas Saul mantém o orgulho, não volta atrás, diz que não. Ele estava fazendo o negócio certo. E Davi, quando é interpelado, e ele fala assim: esse homem foi você. Davi fala: pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. E ele vai buscar lugar de arrependimento. E ele acha arrependimento. Por quê? Porque Deus, Ele está pronto para nos perdoar sempre que nós estamos prontos para nos arrependermos. A nossa história, a paz da nossa vida, as questões que envolvem o bem-estar mesmo do nosso dia a dia, irmãos, estão altamente ligadas às escolhas que nós fazemos nas relações que nós temos. Você escolhe viver a tua vida até a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu cunhado morrer, e você não ir no enterro dele, e você morrer com esse negócio do coração, porque você, enquanto tinha vida, não teve a coragem de pedir perdão ao seu pai, à sua mãe ou a um familiar seu. E amanhã ele vai morrer, porque a morte ela vem, e aí, beleza, e você, que hoje tem a oportunidade de se reconciliar, por que você não faz isso? O que nós levamos da vida, irmãos? O que nós levamos da vida? Tu já viu alguém levando um helicóptero na hora do empenho? Vamos enterrar. Pega o caixão e depois vem o helicóptero. Que helicóptero aqui no meio do cemitério? Que ele inventaria? Não, tem um buraco para a gente enterrar o helicóptero do cara? Não tem isso, gente. Não viemos. E só vamos vestido porque alguém ainda veste alguém. A gente ainda veste o falecido. Pode ser a rainha da Inglaterra, irmão. A rainha da Inglaterra. Se ela não se converter e Jesus voltar, antes dela morrer, ela vai para o mesmo lugar que a gente. Eu, por ser pastor, eu participo de inúmeros sepultamentos. E eu já fui em tudo que é tipo de sepultamento. Acho que tudo não, né? Acho que durante minha caminhada ainda vou participar de outro. Mas já participei dos sepultamentos que só Jesus na minha vida. Sepultamentos em paz, sepultamentos de briga. E eu lá, parado igual um pastel. Mas já assisti uma vez o sepultamento que um parente foi lá para olhar né, ali na capela. E o outro se levantou: está olhando por quê? Tu não fala com ele, nunca falou, nunca perdoou, não sei o quê. E começou. Agora não adianta chorar aí não. Aí. E eu fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando na minha vida, fiquei pensando na sua vida. Irmão, se Jesus voltar hoje, se por algum motivo nós formos hoje, você vai para o céu sem pedir perdão para essa pessoa, irmão? A pergunta é essa. Quem quer ir para o céu, diz amém. Levanta a mão e diz aleluia. Aleluia. Se tu não fala com o teu irmão, como que tu vai para o céu lá? Tu vai continuar de mal com ele? Reclama com Deus, irmão, não reclama comigo não. Quem tem ouvidos? Isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é um assunto muito sério. A pergunta não é: será que eu terei que lidar com conflitos a minha vida inteira? Mas a pergunta é: quando eu tiver os conflitos, eu vou saber lidar com eles de maneira própria? E a palavra de Deus diz que nós já fomos habilitados em Cristo para sermos mediadores de conflitos. Nós fomos estabelecidos como embaixadores. E nós temos que exercer a diplomacia, que significa ser perito na ciência das relações. Se ele falou que nós somos embaixadores, representantes, nós temos que ser peritos na relação de pacificação entre pessoas e do diálogo. Nós temos que ser peritos nisso. Isso é bíblico. Você pensa numa pessoa intransigente, sem ser você. Pensa.
numa pessoa intransigente, tu consegue perceber essa pessoa sendo um diplomata? Quem conhece uma pessoa assim? 88, como que é? Pau é pau, ferro é ferro, 8 ou 80, quem conhece? Tolerância zero, aquele personagem, lá do Chico Anísio. Conhece gente assim? Consegue ver essa pessoa indo lá na tua família para resolver um problema? Hein? É essa pessoa que tu chama para resolver um problema? Pois é, mas isso, irmãos, não tem a ver com temperamento nosso. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas, que fomos lavados, que fomos remidos, que o Espírito Santo veio habitar em nós, que agora nele nós podemos fazer proezas, e nós queremos fazer proezas, que é o quê? É ter dons espirituais, é curar os enfermos, é ir para a África, aleluia! Mas proeza, irmão, é perdoar aquela pessoa que te chateou. Isso é fazer proeza. A gente entende um pouco errado o negócio de fazer proeza. Em Deus faremos proeza, a igreja da glória de pé. Mas quando ela começa a entender que fazer proezas em Deus é perdoar aquele catiço, o negócio começa a ficar diferente. Já não quer muito fazer proeza em Deus, não. Pastor, essa proeza aí eu não estou muito afim, não. Senhor, Deus sabe do meu coração. Na área do relacionamento, não basta apenas usar o nome de Jesus. Não que o nome de Jesus não seja suficiente e poderoso em si mesmo, porque é. Mas porque nós precisamos colocar em prática os seus ensinamentos no momento exato em que nós estivermos nos relacionando com as pessoas. 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós se rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ser um diplomata da fé é ser um representante das atitudes e comportamentos que a palavra de Deus nos pede que tenhamos. Colossenses 3:12-5 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está aqui. Está aqui, não tem construção teológica, bibliológica, nada. Está aqui, ó, seco na palavra de Deus. O mais simples entende esse texto aqui. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Porque se eu amo, esse vínculo vai me dar perfeição. E a paz de Deus, aí ele diz, porque a paz está ou não está liberada sobre nós, irmãos? Você crê nisso? Que Deus tem paz para a tua vida, tu crê nisso? Mas a paz, até a paz, ela está vinculada a algo que tem que ser feito anteriormente. Porque ele vai falando de todas essas características que nós temos que ter, que nós temos que fazer, e depois ele fala, e a paz de Cristo, está lá, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Porque quando eu entendo a habilidade de me relacionar à luz da palavra de Deus, como que é, pastor? É isso que a gente leu aqui, ó. É só colocar isso aqui em prática lá na hora da briga. É só isso. Ah, mas você fecha, cala, fala, tá bom, amém, irmão. Meu amor, tá ótimo. Deixa te injuriar, deixa falar mal de você.
Deixa, tá bom, beleza, fica quieto na sua, tu é crente, vai apanhar mesmo. Eu vou te dizer o que importa, sofrer pelo evangelho, irmão. Tem coisa pior do que ficar com cara de pastel quando tu está certo, a pessoa está errada e ela está te esculachando. Quem gosta? Quem gosta? Ninguém. Irmão, tu imagina Jesus, eu gosto daquela cena, Jesus perante Pilatos. O cara não entendeu que ele estava, quem estava ali era quem estava no princípio. Ele era o verbo que estava ali diante dele, era o Criador, o verbo estava ali. Que ele falou e tudo se fez. Estava lá. E Jesus estava lá, e Pilatos com toda a pompa, eu imagino que já interpretamos essa cena aqui. Pilatos com todo o poder, tu imagina do império, todo o poder, todos os guardas, aqueles castelos luxuosos, aquele salão onde o cara senta e o preso se apresenta como se fosse um tribunal, o cara totalmente cheio de poder, ele olha para Jesus e diz: tu és o rei dos judeus? Imagina com aquela voz de desprezo, tipo assim, você é o rei dos judeus? Nossa, que rei, né? E o que é a verdade? Ele começa, e Jesus está lá, cara. Tu és o rei dos judeus, com toda arrogância, ele pergunta. O que Jesus fala, quem lembra? Tu dizes. Tu dizes. E ele vai num diálogo ali que eu acho maravilhoso, fantástico. Ele fala: rapaz, todo o poder, nenhum poder lhe teria sido dado se do alto não viesse. E se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos, eu mesmo mandaria o meu exército vir aqui acabar com isso. Mas o meu reino não é desse mundo. Aí você tem que falar: se o meu reino fosse desse mundo, catiço. Agora, volta nele. Se fosse desse mundo o meu reino, tu ia se ver comigo. Tu ia se ver, mas hoje, o meu reino não é desse mundo. Então tu pode fazer o que você quiser fazer, eu vou ficar na obediência com Deus, eu vou perdoar, eu vou amar, e eu vou te abençoar enquanto tu me amaldiçoa. É uma palavra, irmão, que hoje ninguém quer ouvir, e eu sei disso. Todo mundo quer ouvir uma palavra que é a palavra de Deus, não é óbvio? E eu prego essa palavra, que é a palavra da fé. É isso mesmo. Porque vivemos pela fé, mas irmãos, nós só vamos desfrutar dessa fé e de tudo que Deus tem para mim e para você, porque Deus tem promessas, Deus tem coisas boas, Deus quer que você viva nessa terra assim, eu creio, de uma forma abundante, com alegria, em relacionamento, em família, no trabalho, com sucesso profissional, sim, ganhando bem, sim, podendo viver bem, eu creio nisso. Isso é uma sustentabilidade que Deus quer para mim e para você, não para você ser rico, não para você montar um império, mas Deus quer que você viva uma tranquilidade, sim, nessa área financeira, em todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso diz amém. Eu creio. Mas, irmão, desfrutar de tudo isso passa também por obrigações espirituais. A pessoa não é fiel a Deus e quer que Deus tenha fidelidade, apesar de que, mesmo sendo infiel, Ele permanece fiel. Mas não podemos nos aproveitar disso. Não usemos a liberdade que Cristo nos deu como pretexto para quê? Para o pecado, para a libertinagem. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Coríntios. Então agora estamos na graça, então vamos pecar? E o apóstolo Paulo fala: de modo algum. Temos que entender as responsabilidades, irmãos. São pequenas coisas que vão mudar o curso da sua vida e da qualidade de vida que você tem. Porque a qualidade dos relacionamentos que você vai montando vai dando qualidade à sua própria vida. E eu termino aqui, para nós participarmos da ceia, fechando. Por quê? Porque é justamente no momento da ceia, quando o apóstolo Paulo lá em Coríntios vai falar sobre a ceia, ele
dá uma advertência para a igreja e fala para a igreja assim, olha, em algumas coisas eu louvo vocês, em outras eu não louvo. Por exemplo, sabendo que há entre vós facções, divisões, nessa eu não vos louvo, ele diz. É por isso que, depois que ele vai dando uma advertência, falando do problema que estava tendo naquela igreja de Coríntios, ele fala, examine-se, olha o contexto do examine-se, pois o homem, a si mesmo, depois coma do pão e depois beba do cálice. Qual é o contexto do exame? É o exame relacional. Ele estava falando que havia um problema porque eles se reuniam e uns comiam mais do que e outros menos. Não havia uma unidade, e ele falou, o que vocês estão comendo é tudo, menos a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor não tem a ver com isso. A ceia que nós comemos, ela está baseada na unidade. Um só coração, uma só fé, um só Deus. E quando a igreja entende isso, irmãos, acontece o que o salmista disse, ó quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. E aí depois, ele descendo no versículo, ele fala, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? Na comunhão. Que nessa noite, antes de comer do pão, antes de beber do cálice, que nós possamos examinarmos a nós mesmos. E se existe no nosso coração alguma coisa contra alguém, que nessa noite, que diante da palavra, não minha, mas do Espírito, que você possa, no teu coração, decidir, porque não espere um momento, porque a tua carne nunca vai te permitir, a tua carne vai dizer que você não tem que fazer, e vai te dar todos os motivos legais para que isso não seja feito. Mas nós vivemos pelo Espírito, e o nosso Espírito é que manda na nossa carne, porque quando nós renovamos o Espírito, na palavra, o Espírito é fortalecido, e a carne, ela é o quê? Rebaixada, vamos dizer assim. A Bíblia não fala isso? Enchei-vos do Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Amém? Vamos ficar de pé.